Saudações, ó bastiões. E aí, tranquilidade? Assunto de ontem foi meio estético, filosófico e carnavalesco. Falar de endividamento é uma coisa meio complicada. Só que depois que a pessoa começa a ter uma certa noção do que é o endividamento, primeiro a gente mostra o veneno, depois a gente dá o antídoto. E o antídoto é o nosso bate-papo de hoje, que é a respeito de educação financeira. Este que vos fala, Arnaldo Vergueiro, o amigo de sempre, um bastião que não descansa, não dá nem para ter tempo para isso, mas que busca a recuperação da família, não só no aspecto político, mas também no aspecto econômico e financeiro. Já falamos que são assuntos distintos. E aqui agora nós vamos começar a falar de educação financeira. Sabe por quê, gente? A ideia da educação financeira combater justamente o papo de ontem. Por quê? Porque o sistema quer você endividado. É isso que nós temos que entender. Porque, por exemplo, se você tem um cartão de crédito e você parcela em 3 vezes, não tem juros. 6 vezes, não tem juros. E você paga as parcelas sempre no valor cheio. Você não paga ali o mínimo que isso vai incidir juros para o mês seguinte. Cara, para a instituição financeira, você é um péssimo cliente. Você não dá dinheiro. Porque eles vão ganhar dinheiro de você em cima de quê? Em cima da anuidade? Dependendo da conta que você tenha, esses valores podem até ser retirados por conta de uma boa negociação, um bom relacionamento com o banco. Então, o cara que paga certinho, ele normalmente ele não é interessante para o banco. Interessante para o banco é o cara que deve e paga, diferentemente do que nós falamos ontem, que é o do endividamento, que é o que deve e não paga. Esse cara não é interessante, mas o que deve e paga, porra. Tanto que uma das coisas mais comuns de acontecer é esse indivíduo que deve e paga, as pessoas sabem que ele tem um score alto, ele é um cara que cumpre as obrigações dele, pô, vamos liberar crédito para esse cara e vamos deixar ele se enforcar, porque ele paga. Esse cara é um cara sério. Então vamos dar o crédito para ele. Só que na hora que ele tem o crédito em larga escala e possivelmente ele possa passar por um problema, ele neste exato momento, ele pode lançar mão de um crédito que ele não tenha condições de pagar. É por isso que uma das coisas que eu falo em relação à educação financeira é o seguinte: se você ganha 5.000, porra, você recebe na conta X. O banco sabe que você recebe 5.000. O banco vai lá e disponibiliza para você 20.000 de crédito. Gente, vai dar algum problema. E aí, nesse exato momento, qual é a sua obrigação? O banco deixa só 5.000. Não, deixa só 5.000. Porque no momento de necessidade barra desespero, você vai lançar mão desse crédito a descoberto e você vai começar a se enrolar. Mas como você é aquele cara que nós já falamos, que você paga as coisas direitinho, se você paga direitinho, toma crédito. Eles vão te dar corda, eles só querem que você se enforque. E aí, o que acontece? Eu vou começar a falar de uma dívida que nós temos todo dia, quando você começa a falar sobre, por exemplo, dívida fantasma. Aí você vai falar, Arnaldo, o que é dívida fantasma? Dívida fantasma é aquela dívida que você não vê, que existe e você não contabiliza. Quer um exemplo? Dívida do dia a dia. Dinheiro que você dá para a merenda da escola dos seus filhos. Aquela dívidazinha do cafezinho na rua. Dívida não, desculpe, eu estou cometendo aqui uma imensa e grave injustiça. Isso não é dívida, isso é despesa. Isso tudo que eu estou falando para vocês é despesa. Desculpe-me. Onde eu falei dívida, entendam despesas. E aí você tem a despesa do cafezinho, do pãozinho na chapa de manhã na padaria, você normalmente não contabiliza, mas isso sai da tua conta. E aí você tem essa despesa que, se você não controlar e você não a mantiver em dia, ela vai se tornar uma dívida. E ela vai esbarrar onde? No cartão de crédito, no cheque especial. No momento em que você começar a sentir uma certa insegurança de pagar alguma coisa no débito, e aí
Tem até o constrangimento de repente, você chegar num lugar, aí você, pô, será que eu estou sem dinheiro? Aí confere, pô, estou com pouco dinheiro na conta, vou pagar no crédito. Aí você vai e paga a despesa no crédito. Essa despesa ela vai cair para a próxima fatura. E se você não tiver a real condição de pagar esta dívida, olha, assim começa a bola de neve. Que você, num espaço de tempo muito curto, vai se enrolar, entendeu? E aí as pessoas falam assim: ah, você vai comprar não sei o quê, com juros de 1,2, 1,5, 2,3, fala qualquer taxa de juros. Beleza. Desenvolve isso ao longo de um ano. Não esqueça, são juros compostos. E isso, neste exato momento, trata-se de uma taxa que nós chamamos de, normalmente, quando aparece assim, uma taxa de 13% ao ano, 15% ao ano. Aí você fala, pô, 15% ao ano, se eu pegar 100, eu vou pagar 115. Não. Essa taxa ela é nominativa porque ela é ao ano, mas ela é capitalizada mensalmente. É mensalmente que eles vão te cobrar a fração desses juros, que se der 15%, vai dar 1,25. 1,25 em 12 meses vai dar muito mais do que os 15 mil que você está imaginando. Então, essa taxa nominativa que eles passam para você, que a gente aprende lá em matemática financeira, é uma coisa assustadora. Como diria o meu colega, o meu xará, o Arnaldo, o outro Arnaldo, a regra é clara. Quanto mais você estiver perdido em relação a uma situação financeira, mais lucrativo será para o sistema. Quanto mais você se enrolar, quanto mais tempo você levar para tomar uma decisão, o juros está correndo. Quando a gente falar de juros que serão contra nós, que será uma cobrança, não é um rendimento que é em nosso favor, o juros é igual ao tempo, ele não para. E ele é implacável. Não tem pena, não tem pena. Os juros não têm pena. Não tenha dúvida disso. E aí, você começa a entender que o quê? O que nós temos que ter como um segundo tópico? O primeiro foi o sistema que é você endividado. O segundo tópico vai ser o quê? Nós vamos falar para você sobre orçamento é poder. Gente, a ideia de você ter um orçamento, você respeitar o orçamento a ferro e fogo. O orçamento tem que ser mantido. O cara que está ali, que é o cara que tem a mão, tem na mão dele a chave do cofre, esse cara ele tem que ter muito critério para ele. Vou pagar isso aí por quê? Não, isso aí não. Não, olha só, gente. Pedir desconto, pedir abatimento, isso não é vergonha, não. Isso é uma regra do jogo. Só que você tem que entender que o pedido de abatimento tem que ser proporcional àquilo que você está fazendo. Você está fazendo uma compra de R$ 2. Dá para dar um desconto aí de 20%? Fora de cogitação. Agora, se você está fazendo uma compra de um valor interessante, não é nada mais do que justo do que você pleitear um abatimento ali no valor, um desconto. Pô, tem como dar um desconto aí? Gente, isso não é vergonha, não. Isso é você ter o comprometimento maior com o teu orçamento. De repente você vai fazer uma compra, não vou pedir desconto. Eu não vou pedir desconto porque tem pessoas aqui, estou com amigos em volta. Olha só, uma coisa você pode ter certeza. As pessoas que mais têm hoje valores em seu próprio domínio, as pessoas que têm um certo poder aquisitivo, não se incomodam em fazer isso. Não é vergonhoso, não. É como nós falamos na prática. O não já é certo, eu vou buscar o sim. Vou pleitear um desconto. Não. Tá, beleza, eu vou procurar em outro lugar. Fazer pesquisa de preços das coisas. Principalmente hoje, mercado. Hoje é bem provável que você precise, para manter as suas compras do mês, para que você faça isso, você precise ir a 2, 3 ou até 4 mercados diferentes, procurando buscar aquilo que você tenha de melhor em cada um deles. Hoje existem sites que já te passam esse panorama.
Ó, mercado tal está com preço disso, disso, disso. Mercado tal. E aí você vai fazendo ali. Quando você fechar a conta deste orçamento, e aí é quando a gente diz, quando você anota tudo, aí é quando eu digo, graças a Deus, a contabilidade me ensinou isso com muita facilidade. Eu não sou contador de fato. Eu não fiz a prova. Estou pensando em fazer a prova do final do ano, assim como tem a OAB para o advogado, tem o exame de suficiência para o contador. E é o exame que ele tem que prestar para ele poder trabalhar na área. Estou pensando seriamente em fazer isso. Hoje só tenho o curso superior, eu sou bacharel em ciências contábeis. Mas a ideia que eu estou querendo passar aqui é o seguinte: anota tudo. E outra coisa, gente, antes de pensar em gastar, guarde. O que eu vou falar agora é uma passagenzinha sobre um detalhe simples. Mesmo que você esteja endividado, eu falei sobre isso ontem, e você não tenha condição de saldar a dívida, e a minha proposta é sempre pague de forma integral. Não pague parcelado, porque aí haverá juros. E nós temos que fugir dos juros no endividamento, como também temos que fugir dos juros na nossa educação financeira. O que você puder comprar à vista, o que você puder comprar sem utilizar o crédito, seja por meio de um cartão ou de um cheque especial, faça. Guarde o que você tiver que guardar, forme ali inicialmente o teu fundo emergencial. A gente não sabe o dia de amanhã. Você precisa conversar com a sua família de forma ampla e honesta em relação à situação de ter uma educação financeira para que você possa ter projetos futuros. Porque não adianta nada você, o pai ou a mãe desta família, estar ali poupando, fazendo as coisas da forma correta, e aí um dos filhos, que tem o trabalho dele, ele não colabora em casa, ele gasta de forma descontrolada, e aí tem outros filhos que ajudam, vão falar, pô, mas por que ele não ajuda? E aí vai começar a instabilidade dentro da família. Então, todos têm que estar numa mesma direção. Todos precisam estar numa mesma ideia. E, a princípio, eu estou falando em direção, não estou falando em velocidade. Porque não adianta nada você ter uma velocidade grande se você estiver na direção errada. Então, todo mundo tem que estar na mesma direção e, com isso, de você anotar as despesas, de você comunicar à família, de você conversar sobre a situação e todos estarem numa mesma vibração, cara, você já estará, você e tua família já estarão, pelo menos, eu digo que com a pouca experiência que eu tenho, você estará, pelo menos, 90% adiante das demais pessoas da nossa sociedade. Por quê? Porque isso, em tese, não existe. Uma coisa que a gente começa a tentar entender, que nós temos uma ideia sobre alguns entendimentos. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: em relação a isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu posso reduzir, eu posso substituir ou eu posso cortar. Reduzir. Olha, eu tenho aqui, eu pago 4 sistemas de TV por internet. Eu tenho o sistema A, B, C e D. A pergunta é: você tem tempo para ver isso tudo? E mesmo que tenha, você não pode cortar pelo menos 2? Então você está reduzindo uma despesa que você também não vai contabilizá-la a curto prazo. Você vai contabilizá-la pelo menos 12 meses. E aí eu te digo que aquela despesazinha daquele sistema de televisão ali que você tem, que você paga cento e poucos reais, no final de um ano já deu 1.200, 1.500 reais. Então você reduziu em relação ao sistema. Um exemplo que eu gosto de usar também é: você malha numa academia que custa 400 reais. Ela te dá um pacote, você paga no cartão de crédito, não sei o que, ela te dá um monte de vantagens. Tem a outra que te cobra 200 reais. E você pode reduzir em relação a isso. Mas você tem que ter a mente aberta para isso. Sabe por quê?
Porque senão, não, isso aqui é prioridade. Não, isso aqui eu não vou cortar. Não, isso aqui eu não quero mudar. Se você vier com esta mentalidade, você não está pronto para ter educação financeira. E aí, se prepare para buscar os entendimentos e os ensinamentos passados às terças-feiras, que é sobre endividamento. É uma questão de tempo de você se endividar. Não, mas o que eu ganho é o suficiente. Beleza, você pode não se endividar, mas você também não vai conseguir guardar dinheiro, juntar riqueza, que é o nosso papo de sexta-feira. Você não vai conseguir ter investimentos que possam te facilitar num futuro próximo, até na tua ausência. Você deixar os teus filhos bem. A ideia de ter educação financeira, a ideia de você ter controle sobre as suas finanças, o seu orçamento, isso aí é básico. Isso aí é para ontem. Primeiro você guarda e dentro daquilo que você guardou, você começa a pensar em gastar de forma moderada. É isso que nós temos que ter. Uma coisa muito importante, gente. Vamos trocar esse status que nós usamos nas redes sociais de muita balada e muito isso. Isso pode ser muito bom para o seu ego, isso pode ser muito bom para a sua rede social, mas para a sua educação financeira, isso não é bom. Porque se você está na rua, você está gastando. Se você está gastando, aí a pessoa vai vir, e tem sempre aquele do contra. Mas eu não estou gastando porque pagam para mim. Pô, parabéns, você é a minoria. Parabéns. Você não é 99,9% da população. Agora, se você também não paga e você não está juntando, o tempo vai passar para você também. Mais adiante, você vai deixar de estar na moda e você vai precisar se manter. É uma questão de tempo para isso. E aí é quando eu digo o seguinte: pega as pessoas que foram celebridades no passado e vai ver como é a vida delas hoje. Quem investiu e guardou dinheiro e se posicionou, hoje tem uma situação. Outros não estão nada bem. E aí nós temos que ter a ideia de que nós vivemos num país que ainda não entende a importância da educação financeira. Entendeu? E aí é que está. Você não pode depender do governo, de patrão e nem de sorte. Você não pode depender de governo, de patrão ou de sorte. Você tem que buscar sempre a tua valorização. E aí é quando eu sempre faço a comparação da educação financeira em relação a condicionamento físico. Quando você começa a ter educação financeira, você começa a guardar um dinheiro, você começa a se sentir melhor posicionado no mercado, tipo, você tem condição de ir num restaurantezinho melhor de vez em quando, você tem condição de comprar algo que seja um pouco mais extravagante uma vez ou outra, mas você sempre resguardando a tua renda, sempre resguardando o cumprimento integral do pagamento das suas despesas, seu orçamento ali em si está tranquilo. Você tem ali uma reserva, e aí depois a gente vai falar em investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e aí é outro papo. E aí, o que nós temos como a grande verdade do dia? Na verdade, nós não somos, como se fala no linguajar prático, nós não somos pobres. Nós não tivemos uma educação financeira. E aí algumas pessoas falam assim, não, nós precisamos ser reeducados. Não, nós precisamos ser educados. Porque só pode ser reeducado quem já teve uma educação prévia. E isso é coisa que nós não tivemos. Então, na verdade, como diz no ditado aí de uma das empresas do saudoso mestre, né, o saudoso visionário Silvio Santos, ele diz ali que a mulher não é feia, ela só não usa os produtos da Jequiti. Na verdade, nós não somos pobres, nós só não tivemos o devido discernimento / ensinamento a pensar como uma pessoa livre e que tenha aí o quê? O mais profundo discernimento e controle, que é saber dizer não
para si próprio e para sua família em relação a algo supérfluo que seja desnecessário nesse momento. E aí, gente, não adianta, né, chorar depois, falar da situação, reclamar do governo. Nós temos que começar por nós. A nossa educação básica, pessoal, financeira, ela começa dentro de nós. E uma coisa eu posso garantir: vocês de repente podem estar pensando assim, pô, mas o papo do cara inicialmente era política, agora ele está falando em educação financeira. Sim, porque um povo com mais riqueza, um povo com mais posses, um povo que faça de maneira muito mais controlada e discernida a movimentação da economia, se nós fazemos a economia girar, todos nós ganhamos. E aí cabe ao governo, de forma ordenada, ajudar no investimento das áreas que são prósperas em relação a isso. O governo tem que investir mesmo. O crédito para o cara que está lá no agro, no rural, tem que ter mesmo. Esse cara está gerando riqueza, esse cara está movimentando a economia. Isso tem que existir mesmo, entendeu? E aí, nós temos que pensar dessa forma, nós temos que pensar em conquistar, porque se você tem uma certa condição, você vai poder investir melhor nos estudos, você não vai precisar depender do estudo que o governo te oferece, que é um estudo direcionado para o que ele quer, isso seja de direita ou de esquerda. Mas você passa a ter direito a opções muito mais bem posicionadas. E outra coisa, quem decide uma negociação é quem paga. E se nós tivermos o dinheiro nas nossas mãos, seremos nós quem iremos decidir essas coisas. Por isso, sobre educação financeira, aquele que tiver uma dúvida, quiser um esclarecimento, quiser bater um papo, pô, como é que eu começo? Por onde eu faço? O que eu faço? Gente, o telefone está aqui embaixo, 21 976 999 387. Repetindo, 21 976 999 387. Vamos bater um papo sobre educação financeira. Pô, Arnaldo, eu queria entender um pouco melhor isso aí. Pô, me chama no WhatsApp e nós vamos conversar. Vamos fazer uns esclarecimentos sobre essa área. E em breve estaremos disponibilizando os nossos livros, também na área de educação financeira, onde nós vamos disponibilizar o nosso primeiro livro em breve, que estará disponível, é como eu sempre digo, ele estará disponível em 3 modalidades. Se você não tem condição de comprar, você não tem condição de pagar, tudo bem. Você vai entrar na nossa plataforma, vai entrar no nosso site, você vai pedir o livro e você vai receber o e-book, né, em PDF ali no seu e-mail. Se você tiver condição de pagar um pouquinho, você vai ter como, por meio de uma plataforma, você vai adquirir um audiobook onde será lido para você o livro. A plataforma vai ler o livro, que isso vai te facilitar. Você vai poder estar, de repente, na rua, você vai poder estar fazendo uma atividade física, alguma coisa, você está na ida ou na volta do trabalho, você vai poder ouvir o nosso livro. Olha o tempo que você está ganhando, um tempo que normalmente está perdido, que é o deslocamento que nós temos do trabalho e de volta. E a pessoa que tiver o interesse de adquirir o livro físico, ela vai poder adquirir também este livro físico. E lembrando que, em todas as modalidades pagas, parte do nosso orçamento será encaminhado para instituições de caridade, que envolverão menores, envolverão idosos e animais. Então, se você puder adquirir o livro de forma, sendo o audiobook ou sendo o livro físico, e se você passar um dia encontrar comigo, você tiver o livro físico, vai ser um prazer autografá-lo, entendeu? Tirar uma foto, bater um papo. Isso aí vai ser muito, muito legal mesmo. Mas se você puder comprar, nos ajude. Se você não puder, inicialmente você pode não ter condição. E aí você vai adquirir o PDF. Você vai ler ali no teu computador, no teu telefone, no teu celular, né? E aí
No momento em que seja capaz a compra, seja possível, porque eu não quero que você compre uma coisa que nesse exato momento não é cabível no teu orçamento. No momento possível, você vai lá, compra. Vai ser um prazer autografar o livro, bater um papo, entendeu? Tomar um café, conversar, vai ser bem interessante. Então, gente, esse é o Papo de Bastião para hoje. Foi uma coisa que nós estamos no início aí, falando sobre educação financeira, é uma coisa complicada, você vai entendendo na prática. Continuamos essa conversa na quarta-feira que vem e amanhã o assunto é empreendedorismo, hein? Amanhã o assunto é para começar a botar uma pratinha no bolso. Legal? Gente, um beijo, até amanhã e vamos que vamos. Tchau, tchau, gente!